Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu trago para você a correção das atividades número 4 e 5 da página 29, semana 3, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 2. A questão número 4 diz o seguinte: para cada uma das equações abaixo, determine 5 pares ordenados que a satisfaçam. Utilize tabelas como no exemplo anterior para encontrar os pares. Sempre que a gente for trabalhar com função do primeiro grau, a gente pode estar partindo de uma tabela onde a gente coloca os valores para x e para y. Mas antes de colocar valores na tabela, eu tenho que saber em que fórmula que eu vou trabalhar com esses valores. E é muito bom quando a gente isola esse y aqui para a gente saber y igual a quanto. Porque nós vamos ter que ter lá na tabela ou lá no gráfico da função, de um lado o x, do outro o y. E aqui estão ambos do mesmo lado. Então vou deixar somente o y aqui no início e vou passar tudo que não for y para depois da igualdade. Então o 2x vai trocar de lado, vai trocar de sinal. E o 6 já está depois da igualdade, continua como era, continua positivo. Agora eu posso fazer uma tabelinha e pediu para a gente atribuir 5 pares ordenados. Eu vou pegar números que não sejam nem muito grandes, nem muito pequenos. Por exemplo, eu vou começar desde o menos 2 até o 2, que aí eu vou pegar uma parte dos negativos e uma parte dos positivos. Nessa primeira coluna, eu vou pôr os valores de x. Na coluna do meio, eu vou pôr a fórmula que eu preciso utilizar. E na última coluna, eu já ponho o par ordenado prontinho, o x e o y dentro de um par. Sempre que você pensa em função, você tem que ter para cada valor de x um valor de y. Aqui no caso, a gente vai encontrar 5 pares ordenados dessa função aqui, olha, y igual menos 2x mais 6. Se eu começar do menos 2, significa que eu vou utilizar esse menos 2 no lugar da letra x. Como já tem um menos 2 aqui vezes esse outro menos 2 que chega no lugar de x, vira mais 4. Com 6, vira mais 10. Então aqui no caso, o par ordenado vai ser quem? Menos 2, que é o valor de x, e 10, que é o valor de y. Porque aqui, se eu coloco menos 2 no lugar do x, vezes menos 2 mais 4, somo com 6, dá 10. Agora coloco menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vira 2 positivo, que somado com 6 vira 8. Então agora o par ordenado é menos 1 e 8. Usando o zero, aí fica simples. Zero aqui desaparece com essa parte que tem x, sobra somente o 6. Então o par ordenado 0 e 6. Usando o 1, se eu usar o 1 no lugar do x, menos 2 vezes 1, menos 2. Com 6 fica 4 positivo, ou seja, 6 tira 2 fica 4. O par ordenado, 1 e 4. Se eu usar o 2 aqui, menos 2 vezes 2, menos 4. 6 menos 4, 2. Então, o par ordenado, 2 e 2. E para ficar mais bacana para você, eu ainda vou fazer um gráfico aqui para você ver como que isso acontece dentro do gráfico. O primeiro par ordenado sai do menos 2 no eixo x, que é esse eixo horizontal. Olha que o menos 2 ele sai, sobe até a altura 10. Por que que ele subiu? Porque ele tem que chegar no 10 de altura. O y é a altura que ele vai subir. E o x é a posição em relação à direita e esquerda. Por exemplo, o menos 1 está à esquerda. Por quê? Porque é negativo. E vai subir até a altura 8. Olha lá, subiu até a altura 8. O zero está aqui no ponto de encontro, né? Mas ele vai ter que subir até na altura 6. Então ele vai lá na altura 6. Olha, se você olhar para esse ponto, ele está na direção do zero do eixo x e está na altura 6 do eixo y. O 1 sai aqui da direita do número 1, sobe até o 4. O 2 sai da direita, porque é positivo, e sobe até a altura 2. E veja que bacana, deu o quê? Uma reta. Sempre que for função do primeiro grau, vai dar uma reta. Duas outras características que eu quero chamar a atenção aqui, que você resolve muitas questões de função se você souber esses dois detalhes. Um deles, se essa retinha estiver da esquerda para a direita descendo, ela é decrescente. Mas isso é evidente, né? Mas olha, só que quando a gente olha lá na fórmula, o que que acontece? O x é negativo. Sempre que a retinha estiver descendo, x negativo.
Sempre que a retinha estiver subindo, esse x aqui é positivo. Outro detalhe aqui muito importante é o seguinte. Esse número 6 aqui, que a gente chama de B, vai ser sempre o ponto de corte do eixo y. Se tiver um pontinho aqui no 6, você pode olhar na função que tem o número 6 lá. Se esse pontinho estivesse no 2 aqui, a nossa função teria aqui nesse lugar um 2, nesse B. Isso vai ser muito útil nos próximos exercícios, beleza? A letra B propõe que a gente encontre os pares ordenados dessa função, x mais y igual a 7. Como eu disse no item anterior, vamos isolar esse y para assim ficar mais fácil de trabalhar. Vai ficar igual a menos x, porque o x troca de lado, troca de sinal, mais 7. E aí, aqui eu coloco x nessa coluna, aqui eu coloco a lei de criação que eu vou usar para escrever os pares ordenados, e aqui eu vou pôr os pares ordenados. Se eu atribuir menos 2 aqui ao x, menos por menos vira mais, aí vira mais 2, que com 7 vira 9. O par ordenado, menos 2 e 9. Se eu atribuir menos 1, com esse menos daqui vira mais 1, com 7 vira 8, então par ordenado, menos 1 e 8. Se eu atribuir 0, sobra somente o 7. Então 0 e 7. Se eu atribuir 1, aí fica menos 1. 7 menos 1, 6. Par ordenado 1 e 6. Se eu atribuir aqui 2 ao valor de x, 7 menos 2, 5. Par ordenado 2 e 5. Colocando no gráfico, nós vamos ter essa maravilha aqui, olha. Menos 2 e 9 sai do menos 2 e vai lá na altura 9. O segundo ponto sai do menos 1, vai na altura 8. O terceiro ponto sai do 0, vai na altura 7. O quarto ponto sai do 1, vai na altura 6. O quinto ponto sai do 2, vai na altura 5. E aí desce uma retinha bacaninha, vermelhinha aí. Como eu disse, descendo, decrescente, porque o x é negativo. Como eu disse, corto o eixo y no ponto 7. Porque esse termo aqui, que a gente chama de B, é sempre o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas, o eixo y, beleza? A letra C tem 7x mais y igual a 11. Isolando esse y, vai ficar menos 7x, que troca de lado, mais 11. X na primeira coluna, a lei de criação na segunda e o par ordenado na terceira. Se eu atribuir menos 2 ao x, menos 2 vezes menos 7, mais 14, que com 11 dá 25. Par ordenado, menos 2, 25. Se eu atribuir menos 1 ao x, vira mais 7, porque menos daqui com menos daqui vira mais. 7 mais 11, 18. Se eu atribuir 0 ao x, sobra somente o 11. Se eu atribuir 1 ao x, menos 7 vezes 1, menos 7. Com 11, 4 positivo. Então 1 e 4. Se eu atribuir 2 ao x, menos 7 vezes 2, menos 14. Menos 14 mais 11, 3 negativos. Com isso, forma um par ordenado 2 e menos 3. Colocando no gráfico, nós vamos ter... Não que você precise colocar no gráfico. Eu estou fazendo isso só para você visualizar de duas maneiras, na tabela e no gráfico, como que esses valores se comportam. Sai do menos 2, vai até a altura 25. Sai do menos 1, vai até a altura 18. Sai do 0, vai até a altura 11. Sai do 1, vai até a altura 4. Sai do 2 e desce até o menos 3, porque deu negativo. Traçando aqui a retinha, prevalecem as características de que é uma função decrescente, pois está descendo, uma vez que o A aqui é negativo, né? A quantidade de x é negativa, e corta o eixo y na altura 11. Vamos à resolução da letra D agora, que é menos 5x menos y igual a 7. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma dificuldade a mais, porque o y veio negativo. O que eu faço? Isolo ele, vai dar menos y igual a menos 0,5x mais 7, uma vez que o 7 já está depois da igualdade. Mas para esse y não continuar negativo, a gente inverte tudo. Eu posso fazer isso. É como se eu multiplicasse por menos 1. Aí dá y, no lugar que era menos fica mais, ou sem sinal, a mesma coisa. No lugar que era mais fica menos. Então agora x aqui na primeira coluna, y igual a menos 0,5x menos 7, que é a lei de criação aqui, a expressão algébrica. E por último, par ordenado x e y. Veja que se eu atribuir menos 2 a esse x,
metade de menos 2, 0,5 vezes menos 2 dá menos 1, com menos 7, menos 8. Formei o par ordenado aqui. Atribuindo o menos 1 ao valor de x, aqui fica menos meio. Já devia 7. Deve mais meio? Deve 7,5. Se eu atribuir 0 ao x, sobra somente o menos 7. Né? Se eu atribuir 1 ao x, meio vezes 1, metade de 1 positivo. Abate no 7, fica 6,5 negativo. Se eu atribuir 2 ao x, metade de 2 é 1. 7 tira 1, sobra 6. Agora, colocando no gráfico, olha, o gráfico já vai dar mais para o lado dos negativos, uma vez que o y aqui só tem valores negativos. O primeiro valor sai do menos 2 e vai descer até o menos 8, lá embaixo. O segundo, que é o menos 1, vai descer até o menos 7,5, e assim vai. O 0 vai descer até o menos 6, o 1 vai descer até o menos 6,5, o 2 vai descer até o menos 6, conforme está aqui na tabela. A retinha agora, olha a diferença. Qual a diferença? Ela está subindo. Por que ela está subindo? Porque o x da questão é positivo. O A é positivo. Agora, onde ela vai cortar o eixo Y? Na altura menos 7. Olha aqui, ó, menos 7. Agora eu vou fazer para você a questão número 5. Uma questão também muito interessante, muito simples, que está dentro aí de função do primeiro grau. No plano cartesiano abaixo está representada uma reta. Responda quais as coordenadas dos pontos em que a reta corta os eixos x e y. O eixo x, a reta corta aqui, onde as coordenadas são menos 3, porque sempre eu uso o valor de x primeiro. E com relação ao y, 0. O outro ponto onde ela corta o eixo y, o eixo das ordenadas, é o quê? 0 para o x e menos 1 para o y. Por quê? Está no rumo do 0 com relação ao eixo x e está na altura menos 1 com relação ao eixo y. Simples assim. A letra B pede assim, ó, determine a equação da reta na forma ax mais by igual a c e depois escreva a equação na forma y igual a mx mais n. Tanto numa fórmula como na outra, o importante é você saber quais são os valores aqui que estão dentro do par ordenado. Vou começar trabalhando com essa aqui, ó, ax mais by igual a c. Anotando aí os valores no par ordenado, o x desse ponto vale menos 3 e o y vale 0. Porque com relação ao eixo x está aqui no rumo do menos 3. Com relação ao eixo y está na altura 0. Agora é só encaixar esses valores aqui na fórmula. No lugar da letra x vem o menos 3. No lugar da letra y vem o 0. Esse b vezes 0, some daí com esse b, fica menos 3a igual a c. Dá para fazer mais alguma coisa aqui agora? Não. Então vou agora lá no outro par, onde o x é 0, porque se eu levar esse ponto está no rumo do 0, e o y é menos 1. E vou substituir aqui x por 0, então vai ser a vezes 0, e y por menos 1, então vai ser b vezes menos 1, igual a c. A vezes 0 some com a. b vezes menos 1 menos b igual a c. b igual a menos c. E não sei se você se lembra, mas na questão anterior eu disse que toda hora esse ponto de corte do eixo y é o valor de b. Então já posso afirmar que b vale menos 1. Se b vale menos 1, eu volto aqui e falo, olha, se o b vale menos 1, c vale 1. Por quê? Se o b vale menos 1, fica menos 1 de um lado e menos c do outro. Você inverte, fica 1 de um lado e c do outro. Então o c vale 1, o b vale menos 1, eu posso vir aqui e achar o valor do a. O a vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre 3, uma vez que eu passo esse 3, ele vai dividido, e o c tem valor 1. Agora, quando eu fizer, ele vai dividido e ele iria dividido, porém com sinal negativo. Para eu não colocar esse sinal no denominador, eu falo mais por menos é menos e jogo ele para o denominador. Assim eu já tenho valor de A, de B e de C. Volto e reescrevo a minha equação. Onde tinha ax, vai ter o quê? Menos x sobre 3, ou seja, 1/3 de x. Onde tinha by, vai ter menos y, porque o b vale menos 1. Menos 1 vezes y, menos y, igual a c, que vale 1, conforme está escrito aqui. Prontinha a equação. Pelo outro caminho, por esse caminho, y igual a mx mais n, a mesma coisa, é só substituir.
No lugar da letra y, vou colocar esse menos 1. Olha, no lugar da letra x, esse 0. Então, vou ter aqui a confirmação, a vezes 0 é 0, de que o b vale menos 1. Conforme foi dito aqui, olha. O b vale menos 1. Comprovei isso. Agora, vou pegar esse par ordenado aqui. Vou colocar o 0 no lugar do y e o menos 3 no lugar desse x. Mais b. Porém, o b já vale menos 1. A vezes menos 3, menos 3a. Eu jogo para cá e vem positivo. Igual menos 1. Ou seja, a igual menos 1 terço. Conforme já havia sido falado aqui. Agora é só jogar isso nessa fórmula. Jogar o a, que vale menos 1 terço aqui. Então vai ficar menos x sobre 3, porque 1x ou x é a mesma coisa, mais b. Como o b é negativo, menos 1. Então aqui encontradas as duas fórmulas que são exatamente a mesma coisa, só estão em formatos diferentes. Agora vamos à letra C. Quantas soluções tem a equação? Determine pelo menos 4 pares ordenados de pontos que pertençam à reta. Quantas soluções que tem? Quantos pontinhos desses você poderia colocar em cima dessa reta? Infinitos. E o que é solução de uma função? É um pontinho desse que assenta em cima da retinha. Essa é uma solução, essa é outra, tem infinitas outras aqui, tem infinitas outras aqui. Agora, determine pelo menos 4 delas. Aqui eu preciso lembrar o seguinte, nessa fórmula, se eu pegar aqui menos 6 e colocar aqui, vira mais 6, não vira? Porque tem um menos aqui, um menos aqui. 6 dividido por 3, 2. Tira 1, sobra 1. Olha o parzinho do menos 6 aí. Esse aqui já está aqui, é só pegar, ó, menos 3 e 0, porque já está em cima da reta, já é solução. Esse também. Agora eu posso pegar mais um para frente. Vamos supor que eu pegue o x valendo 3. Se eu coloco aqui 3 no lugar do x, vira menos 3. Por 3 vira menos 1. Com esse menos 1, vira menos 2. Então aqui eu encontrei 4. Mas são infinitos. Você poderia encontrar outros infinitos pontos. Aqui estão 4 deles. Não quer dizer que os seus têm que ser esses. Eu só mostrei como encontrar esses 4. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática, ok? Bons estudos, sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!